Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre a aula número 3, que fala sobre eleição e predestinação. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas hoje nós vamos falar de uma forma mais detida sobre a eleição e a predestinação. Esta aula é específica sobre este assunto. O nosso texto de ouro, que nós temos todas as semanas, dessa semana, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Como eu disse no vídeo anterior, a eleição é algo que nós já sabemos o que significa, que é escolha. Mas para nós comentarmos a lição de hoje, é preciso que se faça algumas perguntas com relação a isso. Por exemplo, o que é eleição? Em quem fomos escolhidos? Em que tempo se deu essa escolha? E qual a sua finalidade? Bom, a eleição, nós falamos na aula passada, significa escolha. Então, nós fomos escolhidos por Deus, ou seja, fomos eleitos. Nós vimos isso no capítulo, versículo 4 de Efésios, no capítulo 1 de Efésios, que Deus nos elegeu, ou seja, nos escolheu. E aí eu falei no vídeo passado que essa escolha não é que Deus escolhe uma pessoa e não escolhe outra, não, porque se Deus fizesse isso, ele seria um Deus injusto, e Deus não é um Deus injusto, Deus é justo. Então, quando se diz que ele nos elegeu, significa dizer que ele escolheu a toda a humanidade. Todos, nós dissemos isso no vídeo passado, todos foram escolhidos ou são escolhidos para a salvação. Por que isso? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 a 6. O mesmo apóstolo Paulo que escreve essa epístola aos Efésios, também escreve a Timóteo. No capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, no versículo 4 a 6, ele diz essas palavras. Eu vou ler um pouco antes, para que seja entendido melhor. Ele fala assim, 1 Timóteo 2, 4 a 6. Eu vou ler do 3, que ele fala assim. Eu vou ler do primeiro para entender melhor. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus e de nosso Salvador. Aí vem a frase, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a questão da salvação é um desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí ele complementa dizendo que há um só mediador entre Deus e o homem. O que é o mediador? É aquele que vai fazer a mediação, vai fazer a negociação, poderíamos dizer assim, entre Deus e os homens, que é Jesus, através da sua morte no Calvário. Então, a eleição, como eu falei no vídeo passado, existem algumas teorias, a teoria calvinista, por exemplo, que acha que uma vez salvo, salvo para sempre,
e que todo aquele que Deus escolheu, ele vai ser salvo, ele não vai escapar da salvação. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, mas no final ele será salvo. E não é assim que nós entendemos. A salvação, ela é um dom de Deus, um dom gratuito, que Deus concede a todos os homens, porém, nós, homens, é que decidimos e fazemos a escolha de sermos ou não salvos, porque é preciso fazer uma escolha. E essa eleição, é importante dizer isso, essa eleição foi em quem? Em Jesus. Nós fomos eleitos em Cristo. Veja como diz a Bíblia, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes da fundação do mundo. Então isso aqui também é importante. Por que antes da fundação do mundo? Eu disse também no final do vídeo passado que Deus já tinha planejado a morte de Jesus antes da fundação do mundo. Não está errado o que eu disse, mas é mais correto dizer que Deus havia planejado a salvação da humanidade antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter criado todas as coisas na sua presciência. O que é presciência? É conhecer tudo, saber tudo antes de acontecer, todo o futuro. Deus é onisciente, Ele conhece passado, presente e futuro de todas as pessoas. E antes de criar o homem, Deus já sabia que tudo o que ia acontecer, que o homem ia pecar, que o homem ia desobedecer a sua palavra, que o homem ia fazer a escolha errada, e por isso Deus, na sua presciência, já providenciou, planejou a salvação da humanidade através da morte de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro, que é Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já havia traçado este plano de salvação para a humanidade. Então isso é eleição, nós fomos eleitos em Cristo. Não há eleição em outra pessoa para a salvação. A eleição para a salvação é em Cristo. E para que nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Santos, lembra que eu comentei também já no vídeo passado? À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos santificamos. Somos santos porque nos aproximamos de Deus. E quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais santo ele se torna, porque Deus é santo. Então, fomos escolhidos por Deus em Cristo para termos uma vida de santidade, uma vida diferente daquela que as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Mas tem tantas pessoas que não conhecem a Deus que vivem uma vida boa, uma vida irrepreensível, mas isso não é o suficiente para a salvação. Para a salvação, eu preciso aceitar a Cristo como Senhor, eu preciso confessar, eu preciso crer que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz para me salvar, para me resgatar, para me purificar, para me santificar. E isso é que é importante para a salvação, para que alcancemos a salvação. Então, isso é eleição, é ter sido escolhido por Deus para a salvação, e aí inclui todos os homens. João 3,16, eu já citei para vocês também na aula passada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a eleição é para todos. Todos são escolhidos, todos foram eleitos para ser salvos. Salvação é individual, é particular e é estendida a toda a humanidade. Comentei também com vocês na aula passada que Jesus veio primeiro para o judeu, porque ele era judeu e havia uma promessa de Deus de resgatar o judeu, mas eles não compreenderam isso, por isso que eles rejeitaram a Cristo. E ao rejeitarem a Cristo, esta oportunidade foi dada a todos os homens, a toda a humanidade, que são chamados de gentios. Todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. E aí então nós fomos alcançados por essa graça, por essa palavra, pelo fato do judeu ter rejeitado a Cristo. Então esta é a eleição com a qual nós fomos eleitos. Todos nós fomos eleitos em Cristo para salvação, para vivermos uma vida de santidade, uma vida de santificação. Aí a nossa lição, ela comenta sobre as condições da eleição. Como é que eu sou eleito? Em Cristo. Esta eleição é oferecida a todos, através de Jesus Cristo. Jesus morreu por todos os homens
E Deus quer que todos os homens sejam salvos, não apenas algumas pessoas. Eu já comentei há pouco, né? Jesus não morreu por alguns, ou Deus não escolheu fulano e rejeitou ciclano. Não, Deus escolheu a todos, elegeu a todos para a salvação. No entanto, em razão do livre-arbítrio que é dado ao homem, nem todos os homens serão salvos por escolha própria, porque é o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, esta escolha foi feita em Cristo, certo? E cada um de nós precisamos reconhecer a Jesus como nosso Senhor Salvador. Cada um de nós precisamos nos arrependermos de nossos pecados, precisamos confessar a Cristo, precisamos nos arrepender e precisamos aceitá-lo em nosso coração para que o nosso corpo, o nosso coração se torne o templo do Espírito Santo. Hoje, nós somos o tabernáculo de Deus. No tempo do judeu, eles tinham um templo onde eles iam adorar a Deus, eles tinham a obrigação de, pelo menos 3 vezes ao ano, subir ao templo em Jerusalém para adorar a Deus, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, e nós somos o templo do Espírito Santo, por isso precisamos ter uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. E essa vida irrepreensível, o que é isso? Uma vida irrepreensível? Uma vida que seja agradável a Deus, que não tenha razões para que Deus venha nos chamar a atenção, que não demos razões para que Deus venha nos repreender. Uma vida sem defeito, é claro que enquanto homens falhos aqui no mundo, nós sempre teremos as nossas falhas e fraquezas, mas essa santificação ela é adquirida através da palavra de Deus. Em João 17, no versículo 17, na oração sacerdotal, Jesus fala justamente isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados pela palavra de Deus, à medida que lemos, à medida que estudamos, à medida que meditamos, à medida que oramos, à medida que nos aproximamos de Deus, nós somos santificados. E depois que nós somos eleitos, aceitamos a Cristo, aí nossa vida muda. Aí nós vivemos uma nova vida, uma novidade de vida. Aí aqui o nosso tópico 4 da lição, item 4 do tópico 1, que fala assim, a nova vida dos eleitos. Então, a lição traça algumas questões, né, com relação à nova vida, que normalmente as pessoas que não têm Deus, não são todos, é claro, mas normalmente elas vivem uma vida assim. Então, quem não conhece a Cristo vive uma vida de mentira. É claro que nem todos são assim. Uma vida de furto, palavras torpes, de amargura, de ira, de cólera. Vou repetir, nem todos vivem assim. Eu conheço pessoas que não conhecem a Cristo ou não entregaram suas vidas a Jesus, mas não vivem uma vida assim. Mas aí eu repito, isso, no entanto, não garante a elas a salvação. Por quê? Porque elas precisam de Jesus. Porque só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus conduz a Deus. Enquanto não se reconhece isso, não está a garantir a salvação da pessoa. Para ser salvo, é preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, muitas pessoas que antes de conhecer a Cristo viviam uma vida de impureza, de avareza, de embriaguez, de fornicação, de corrupção, de assassinatos, depois que conhece a Cristo, a vida dessa pessoa muda, ela é transformada. E só Deus pode fazer essa transformação. Não é o homem que faz essa transformação. Não é o homem que muda a vida do outro homem. Quem muda a vida do homem é Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem o poder de penetrar no mais profundo do âmago da pessoa, entre a alma e o espírito, que é um local que ninguém é capaz de identificar a não ser a palavra de Deus. Então, depois que aceita-se a Cristo, que passa a viver uma vida com Jesus, essas coisas antigas, essas coisas velhas que a pessoa vivia, ela deixa. Se vivia na embriaguez, ela é liberta da embriaguez. Se vivia no vício das drogas, ela é liberta do vício das drogas. Se vivia uma vida de adultério, de prostituição, a pessoa abandona essa vida, porque Deus não quer essa vida para ninguém. Essa não é uma vida que agrada a Deus.
A vida de mentira também não. Aliás, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, diz a Bíblia. Então não é só a prostituição, não é só a embriaguez, não é só o vício, não é só a corrupção que afasta o homem de Deus. A mentira também afasta. E infelizmente a mentira tem sido e há de ser a razão de muitos não entrarem no céu, porque muitos mentem e se esquecem que a mentira também nos impedirá de entrarmos no céu. Então a eleição é isso, nós fomos eleitos em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. E essa vida de santidade nós vivemos à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que lemos a palavra de Deus, na medida que conhecemos a Deus. E conhecer a Deus não é só de ouvir falar. Conhecer a Deus é ter experiência com Ele, é ter um encontro com Ele pessoal, tal qual o apóstolo Paulo teve. Né? Paulo não conhecia Deus, não conhecia Jesus, mas o dia que ele encontrou Jesus, ele viveu a experiência da salvação, ele viveu a experiência da transformação. No dia em que Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, quando ele ia para Jerusalém, para perseguir a igreja, ou seja, o próprio Jesus, porque foi isso que Jesus disse para ele, naquele dia a vida dele foi mudada imediatamente. E ele passou a ter uma vida diferente daquela que ele vivia até então. Isso é ser transformado por Jesus, pela palavra de Deus. Isso é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence, ninguém resiste à operação do Espírito Santo, à atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esta é a importância de nós termos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esta é a importância da eleição e da predestinação. Predestinados nós vamos falar no tópico 2, no próximo vídeo que eu fizer, porque também é importante falar da predestinação. Falei um pouquinho também no vídeo passado, mas falarei um pouco mais a respeito da predestinação, porque existem também teorias a respeito disso que confundem, inclusive entre os evangélicos. Existem algumas teorias em relação à predestinação que precisam ser bem esclarecidas para que as pessoas não fiquem confundidas com relação à eleição e à predestinação. Ok? Então, encerro por hoje esta parte e logo estarei fazendo o próximo vídeo falando sobre a predestinação. Bom dia a todos, em nome de Jesus.